Você já se perguntou por que algumas pessoas, pouco depois dos 30 anos, conseguem parar de trabalhar e desfrutar da liberdade financeira, enquanto a maioria continua presa a dívidas, contas intermináveis e empregos estressantes? O que as torna diferentes? Por que elas conquistam a independência financeira antes dos 40, enquanto tantos outros não conseguem? A resposta não está na sorte ou em nascer em uma família rica, mas sim nos segredos de poupança e investimento que os verdadeiramente ricos aplicam de forma consistente. Eles não esperam ganhar milhares de euros por mês para começar a gerir o dinheiro. Pelo contrário, os mais prósperos são aqueles que entendem o valor de cada euro e sabem como fazer com que o dinheiro trabalhe para eles, desde cedo. Na minha trajetória, testemunhei histórias contrastantes. Conheci pessoas com salários elevados que, no final do ano, não tinham qualquer poupança, porque viviam ao ritmo do consumo. Em contrapartida, vi pessoas com rendimentos médios que, graças a uma poupança disciplinada e investimentos precoces, em apenas uma década, alcançaram estabilidade suficiente para se reformar cedo e viver livres financeiramente. A diferença está no modo de pensar e nos hábitos que cada um escolhe cultivar. Neste vídeo, quero partilhar consigo os 7 segredos de poupança e investimento que os ricos utilizam para alcançar a liberdade financeira antes dos 40. Não se trata de fórmulas complicadas ou estratégias restritas à elite financeira. São princípios práticos, simples e poderosos que pode aplicar no seu dia a dia. Se os colocar em prática com disciplina, o seu futuro financeiro pode mudar radicalmente. Vamos explorar juntos pilares fundamentais como viver abaixo das suas possibilidades, criar um fundo de emergência, automatizar a poupança, investir cedo para aproveitar os juros compostos, diversificar a carteira, investir em si mesmo e criar várias fontes de rendimento passivo. Estes são os 7 alicerces de quem realmente deseja conquistar a liberdade financeira antes dos 40. A independência financeira não é um sonho distante, é uma jornada com etapas claras. Cada segredo que vou revelar está comprovado pela experiência de pessoas que já alcançaram esse objetivo. Se ouvir com atenção e aplicar, perceberá que a liberdade financeira antes dos 40 não é apenas possível, mas está ao seu alcance. Lembre-se, não precisa de um salário enorme para começar. Precisa apenas usar o que já tem hoje, com a mentalidade certa e perseverança. Os ricos não ficaram ricos por acaso. Eles tornaram-se ricos porque foram disciplinados com o dinheiro, pouparam de forma inteligente e investiram com estratégia. É isso que quero transmitir neste vídeo. E o mais curioso, o primeiro passo para conquistar riqueza e independência financeira antes dos 40 não tem a ver com grandes investimentos ou fortunas iniciais. Começa com um hábito aparentemente simples, mas que faz toda a diferença no caminho rumo à liberdade financeira. Parte 1. A arte da poupança inteligente. 1. Viver abaixo das suas possibilidades. A verdadeira riqueza não começa por quanto ganha, mas por quanto consegue guardar. Este é o primeiro segredo que os ricos aplicam para alcançar a liberdade financeira antes dos 40. A chave não está em fórmulas complexas, mas em algo que muitos ignoram: viver abaixo das suas possibilidades. Um rendimento elevado não garante prosperidade se as despesas crescem na mesma proporção. Manter um estilo de vida moderado permite guardar capital para reinvestir. Conheci alguém que ganhava 3.000 euros por mês e nunca conseguia poupar, porque gastava tudo em carro novo, roupas de marca e jantares luxuosos. Por outro lado, uma amiga com 1.200 euros mensais poupava 30% do seu rendimento. Em poucos anos, ela tinha um patrimônio sólido, enquanto o amigo continuava sem reservas. Muitos ricos seguem a regra 50-30-20. 50% para necessidades básicas, 30% para desejos pessoais e 20% para poupança e investimento. Não se trata de cortar o prazer, mas de definir prioridades. Warren Buffett é um exemplo. Mesmo sendo bilionário, continua a viver de forma simples, e isso deu-lhe recursos para multiplicar o patrimônio através de investimentos. Mas só poupar não basta. Para chegar à liberdade financeira, é preciso proteção contra imprevistos.
É por isso que os ricos nunca vivem sem um fundo de emergência. 2. Ter sempre um fundo de emergência. Um acidente, uma doença ou a perda inesperada do emprego pode destruir anos de esforço financeiro, a menos que esteja preparado. Na vida financeira, nada é garantido. Os imprevistos são inevitáveis. Os ricos sabem que sem um fundo de emergência, qualquer crise pode empurrá-los para as dívidas ou ter que vender bens. Por isso, criam uma reserva equivalente a 6 a 12 meses das despesas essenciais. Durante a pandemia, vi a diferença clara. Quem tinha fundo de emergência manteve restabilidade, enquanto quem não tinha entrou rapidamente em dívidas ou teve que vender bens. Este fundo deve ser colocado em uma conta de fácil acesso, nunca em investimentos arriscados. O objetivo é liquidez imediata, não rentabilidade. 3. O poder da poupança automática. Os ricos não dependem apenas da força de vontade. Transformam a poupança num processo automático. Este princípio é conhecido como pague-se a si mesmo primeiro. Assim que o salário cai na conta, uma parte fixa é transferida automaticamente para a poupança ou investimento antes que seja gasta. Hoje, quase todos os bancos oferecem esta funcionalidade. E esta disciplina silenciosa faz com que, ao longo dos anos, o dinheiro cresça de forma consistente. Lembro-me quando comecei a trabalhar. Programei o banco para transferir 20% do meu salário todos os meses para outra conta. No início custava, mas depois tornou-se natural. Em poucos anos, essa poupança se transformou em investimento imobiliário, mudando a minha vida financeira. Poupar é a base, mas para conquistar a independência financeira antes dos 40, é preciso dar um passo além: investir. Parte 2. Como os ricos investem. 4. Investir cedo e de forma consistente. Os ricos não esperam ficar ricos para começar a investir. Eles investem para se tornarem ricos. Este é o próximo segredo no caminho para alcançar a liberdade financeira antes dos 40 anos. Investir cedo é um dos maiores segredos aplicados pelos ricos. O poder dos juros compostos é a ferramenta mágica que transforma pequenas quantias em grandes patrimônios ao longo do tempo. Se você investir 200 euros por mês a partir dos 25 anos, com um retorno médio de 10% ao ano, aos 40 poderá acumular quase 70 mil euros. Se começar 10 anos mais tarde, terá de investir o dobro por mês, e ainda assim, o resultado será bem menor. Os ricos entendem que o tempo é mais valioso do que o capital inicial. Eles não esperam juntar grandes quantias para investir. Começam cedo, mantêm a disciplina e deixam o tempo trabalhar a seu favor. É um princípio simples, mas que muitos ignoram porque acreditam que é preciso muito dinheiro para começar. Um antigo colega de trabalho é um exemplo claro. Ele investia 10% do salário em fundos de índice desde os primeiros anos da carreira. Aos 40 anos, já tinha um capital suficiente para comprar uma casa sem recorrer a dívidas. Por outro lado, muitos da mesma idade, com rendimentos até maiores, ainda lutam porque lhes falta paciência e visão de longo prazo. Investir cedo é fundamental, mas a escolha de onde investir é o que realmente determina o sucesso. E por isso os ricos sempre dão grande importância à diversificação da carteira. 5. Diversificação da carteira. As pessoas comuns colocam todos os ovos na mesma cesta. Os ricos distribuem em várias cestas para proteger o patrimônio. A diversificação é um princípio central nas finanças pessoais. Os ricos nunca concentram todo o capital em um único tipo de investimento. Pelo contrário, eles distribuem os recursos em diferentes ativos: ações, obrigações, imóveis, ouro e até investimentos alternativos. O objetivo nem sempre é maximizar os lucros, mas sim reduzir os riscos. Basta observar os grandes fundos de investimentos globais. As suas carteiras incluem desde ações americanas, europeias e asiáticas, até obrigações do governo, imóveis e commodities. Quando um mercado cai, outro pode subir, equilibrando o portfólio. Os ricos aplicam esta lógica para se protegerem contra cenários negativos. Na minha própria experiência, já cometi o erro de concentrar tudo em imóveis. Quando o mercado estagnou,
o fluxo de caixa praticamente parou, trazendo grandes dificuldades. Mais tarde, aprendi a alocar capital também em ações e fundos de índice, o que trouxe equilíbrio e estabilidade. É uma lição fundamental que quero partilhar consigo. Mas os ricos não se limitam a diversificar. Eles investem sobretudo naquilo que oferece o maior retorno de todos, em si mesmos. 6. Investir em si mesmo. Existe um investimento que gera mais retorno do que qualquer outro. Esse investimento é em si mesmo. Os segredos da poupança e do investimento não se resumem ao dinheiro. Os ricos entendem que o conhecimento e as competências são os ativos mais valiosos. Investir em si mesmo traz retornos duradouros porque aumenta sua capacidade de gerar renda e de se adaptar a qualquer mudança. Pessoalmente, destino pelo menos 10% do meu rendimento ao aprendizado. Compro livros, participo em cursos e em conferências. Cada nova competência que adquiro torna-se uma ferramenta que aumenta os meus rendimentos. Aprender sobre tecnologia financeira ajudou-me a investir de forma mais eficaz, enquanto desenvolver competências de comunicação abriu novas oportunidades de negócio. São benefícios que ações ou imóveis não oferecem no curto prazo. Bill Gates é um exemplo evidente. Lê cerca de 50 livros por ano, expandindo continuamente seu conhecimento. Elon Musk estuda e aprende sem parar, passando do setor de software para o de exploração espacial. Esse investimento em si mesmos é o que os diferencia da maioria. E o último segredo capaz de acelerar a sua jornada rumo à liberdade financeira antes dos 40 anos é construir múltiplas fontes de renda passiva. Parte 3. Mentalidade dos ricos e liberdade financeira. 7. Múltiplas fontes de renda passiva. Você trabalha pelo dinheiro ou faz o dinheiro trabalhar por si? Esta é a questão-chave que distingue as pessoas comuns dos ricos. Os ricos nunca dependem de uma única fonte de rendimento. Sabem que o emprego pode acabar, o mercado pode oscilar, mas com várias fontes de renda passiva, eles mantêm a liberdade. Essa renda vem de dividendos de ações, aluguel de imóveis, lucros de empresas, direitos autorais de livros ou até receitas de um canal no YouTube ou de um blog pessoal. O Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, sempre enfatizou que o fluxo de caixa passivo é a chave para alcançar a liberdade financeira. Quando o dinheiro continua a entrar mesmo enquanto você dorme, já não precisa trocar tempo por dinheiro. Esse é o estado que os ricos procuram. Na minha experiência, comecei a construir uma pequena fonte de renda com a venda de e-books. No início era só suficiente para cobrir pequenas despesas, mas após alguns anos, com o aumento de leitores, essa renda tornou-se relevante e passou a sustentar várias necessidades. É a prova de que qualquer pessoa pode criar fontes de renda passiva com perseverança. No final, estes 7 segredos formam um verdadeiro roteiro. E agora é o momento de rever toda a jornada que conduz à liberdade financeira antes dos 40 anos. Existe uma verdade que muitos evitam encarar. A liberdade financeira não acontece por acaso. Não é um jogo de sorte, nem um privilégio reservado a poucos afortunados. É o resultado da disciplina, das escolhas consistentes, ainda que pequenas, feitas todos os dias. E quem descobre cedo os segredos de poupança e investimento dos ricos, mais cedo ou mais tarde, conquista a liberdade financeira antes dos 40 anos. Acabamos de percorrer juntos os 7 segredos mais importantes dos ricos. Viver abaixo das suas possibilidades, construir um fundo de emergência, automatizar a poupança, investir cedo e de forma regular, aproveitar o poder dos juros compostos, diversificar a carteira, investir em si próprio e criar fontes de rendimento passivo. Estes princípios já não são ideias distantes, mas sim fundamentos sólidos que qualquer pessoa pode aplicar para alcançar uma vida financeira estável. Se olharmos com atenção, percebemos que muitos fracassam financeiramente não por falta de oportunidades, mas por falta de disciplina e visão de longo prazo. Os pobres gastam dinheiro para parecer ricos hoje. Os ricos fazem o contrário. Usam o dinheiro para investir, para construir patrimônio e, no fim, para conquistar liberdade. Esta é a diferença de mentalidade, a fronteira entre aqueles que vivem sempre em esforço e os que conseguem desfrutar de uma reforma antecipada.
Quero deixar isto como um alerta. Se não começarmos hoje, o tempo será o nosso maior inimigo. Cada ano de adiamento é um ano perdido de juros compostos. Cada dia de inércia é um passo mais distante do sonho da liberdade financeira antes dos 40. Não podemos permitir que a nossa vida continue no ciclo vicioso: trabalhar, gastar, endividar-se e preocupar-se. É hora de mudar. E você? O que pensa? Entre os 7 segredos de poupança e investimento dos ricos, qual pretende aplicar já na sua vida? Escreva nos comentários. Quero muito ouvir a sua opinião e a sua história. Não se esqueça, ninguém conquista a liberdade financeira sozinho. Vamos juntos, como comunidade, transformar esta jornada num movimento de mudança de mentalidade financeira. Se achou este vídeo útil, inscreva-se no canal, deixe o seu gosto e partilhe para que mais pessoas descubram os segredos de poupança e investimento dos ricos. Este será o seu espaço de referência para alcançar a liberdade financeira antes dos 40 anos. Nos próximos vídeos, vou revelar mais estratégias de finanças pessoais que raramente são partilhadas em público, para que saiba não apenas como poupar e investir, mas também como viver uma vida livre, plena e com verdadeiro significado. Obrigado por assistir até o fim. Até breve!